Boa noite, doutores e doutoras. Agora, de maneira oficial, estamos dando início à nossa aula dessa noite de hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Para a gente é um grande privilégio poder compartilhar desse momento. O tema da nossa aula hoje vai ser sobre o protocolo padrão para correções verticais e anteroposteriores, com o nosso super doutor Leandro Santos. Agradecer ao doutor Leandro por essa disponibilidade, por essa super aula. Muito obrigado, doutor Leandro. É com você, meu amigo. Boa noite a todos. Eu queria dizer que, primeiramente, é um grande prazer poder estar dividindo um pedacinho dessa noite aqui com vocês, né? Para discutir também um tema ali que é tão recorrente na nossa rotina clínica diária, né? As correções anteroposteriores e as correções verticais, né? Eu sei que a gente está no momento ali de reta final do trimestre, né? E que a gente tem aquele volume aumentado ali de casos para revisar, né? Enfim, então por isso eu achei interessante a gente de fato trazer esse tema à tona ali para a gente discutir um pouquinho nessa noite, tá? Então eu queria deixar vocês à vontade para participarem, trazer as perguntas através do chat. Os times vão estar acompanhando ali, de repente eles podem trazer a pergunta ali para a gente responder ao vivo, né? Conseguir solucionar qualquer dúvida que porventura surja, tá? Eu deixei o QR Code aqui na tela, eu vou pedir, por favor, que vocês confirmem a presença de vocês no evento, assim a gente consegue ter o registro de cada um dos tutores que estavam presentes, né? E no finalzinho da nossa apresentação, da nossa aula, a gente também vai ter uma pesquisa de satisfação, com QR Code também, né? A avaliação de vocês é super importante, né, para a gente fazer a seleção das aulas, trabalhar, né, sempre para trazer o melhor para vocês. Então, sejam bem-vindos. Né? Um pouquinho de mim, para quem não me conhece, mas eu acho que a grande maioria dos doutores que estão presentes aqui já tiveram algum contato comigo. Né? O meu nome é Leandro, eu sou dentista, assim como vocês, sou do Rio de Janeiro também, né? Eu sou especialista em ortodontia e endodontia, e aqui na Line eu sou especialista clínico, tá? Bem, então, como eu havia dito, né, essa aula tem o objetivo mostrar os principais protocolos da Line para essas correções anteroposteriores e verticais. Os protocolos da Line, eles são desenvolvidos a partir dessa gama de 12 milhões de casos tratados e esses 25 anos de experiência no mercado, né? Mas lógico que cada profissional, ele vai ter a liberdade, né, de distinguir e seguir os protocolos que melhor vão atender ele naquele momento, tá ok? E agora, para a gente começar, vamos dar o nosso start ali através dos protocolos padrões para as correções anteroposteriores. Né? E tudo começa lá pelo nosso formulário de prescrição, né? Quando a gente faz o diagnóstico e está elaborando o planejamento do nosso caso. Né? Então, no nosso formulário de prescrição, lá na pergunta número 4, a gente tem aquela questão que fala da relação anteroposterior. Né? E aí, como objetivo do tratamento, a gente tem algumas opções. A gente pode manter a relação anteroposterior quando não é o nosso objetivo alterar aquele relacionamento de caninos e molares, né? E a gente marca, olha, eu não quero corrigir anteroposterior, de repente vou fazer só um alinhamento ou nivelamento, ou então de repente aquele paciente já tem uma relação de classe 1 inicial que vai ser mantida, né? Então a gente seleciona essa opção ali, né? A gente consegue distinguir do lado direito e do lado esquerdo, né? De repente, em algum caso, a gente pode estar fazendo um tratamento unilateral de relação de classe, né? A gente tem outras duas opções intermediárias. Elas vão falar de melhorar o relacionamento de canino apenas, como a gente quer um pequeno ajuste, mas sem uma finalização obrigatoriamente em classe 1, né? É só uma melhoria, né? Então, acho que toda vez que a gente ouvir essa palavra, melhoria, né? Sempre tentar trazer remeter ao fato de que pode não necessariamente finalizar em classe 1, entregar aquele resultado como objetivo final. A gente está fazendo algum ajuste para chegar próximo àquele resultado. Né? E a gente também tem a questão ali de melhorar o relacionamento em caninos e molares, né? Da mesma forma, né? Fazendo algum pequeno ajuste, mas sem a obrigatoriedade, ali, sem o objetivo final de chegar na relação de classe 1. E, finalmente, a correção para a classe 1 de canino e molar, quando é já sabido desde o nosso início do planejamento que a gente deseja finalizar aquele caso em classe 1,
de caninos e molares, né? Então, esses aqui são os objetivos do tratamento. A seguir, a gente tem as opções para a gente alcançar esse objetivo. E vai ser ali que a gente vai dizer como a gente vai conseguir, como a gente deseja fazer essa correção, né? Então, imagina que eu marquei uma das opções que não fosse manter a relação antero-posterior, e agora eu vou então apontar como eu quero que seja feita aquela correção, né? Eu tenho a opção de trabalhar através de movimentos dentários, né? Tenho a opção de trabalhar com avanço mandibular, ou ainda pedir uma cirurgia ortognática, tá? Para fins de nossa aula hoje, a gente vai focar principalmente nas correções através de movimentos dentários. Tá? Dentre as opções de correção de movimentos dentários, a gente tem a possibilidade de trabalhar com IPR na região posterior, né? Geralmente quando a gente quer um pequeno ajuste, né, de uma relação de canino, ou quando a gente percebe ali que existe uma discrepância de tamanhos dentários, né? A gente pode lançar a mão desse artifício, né? Geralmente é a opção ali que a gente consegue fazer uma correção antero-posterior, esse ajuste de uma forma mais breve, né? A gente tem também ali, intermediariamente, a simulação de correção de classe 2 ou classe 3, e ele está dizendo para a gente que requer o uso de elásticos, né? E ele coloca logo abaixo os precision cuts, que são os recortes para elástico, o recorte para gancho, o recorte para botão, se a gente deseja ou não, né? Quando a gente marca essa opção aqui, significa que a gente quer que o técnico apresente para a gente o resultado de uma simulação de correção ortopédica antero-posterior, né? Não significa necessariamente que a gente vá conseguir alcançar aquele resultado por completo, mas o técnico vai fazer todo o alinhamento e nivelamento entre as arcadas e ele vai simular no clean check ali como ficaria essa posição final das arcadas, esse relacionamento entre as arcadas, se a gente tivesse 100% de uma resposta ortopédica desejada, né? Ou ainda, a gente tem a opção de distalização sequencial, né? Quando a gente lê ali distalização sequencial, eu acho que a gente pode subentender ali, de repente, um barra mesialização sequencial, porque às vezes a gente quer uma distalização, mas a gente pode querer uma mesialização ou pode querer as duas coisas simultaneamente, né? E dessa forma também, a gente pode utilizar os precision cuts, pode utilizar os recortes para elástico. Nesse caso aqui de distalização sequencial ou mesialização sequencial, esses recortes para elástico, o uso dos elásticos aqui, o objetivo é a ancoragem dessa correção antero-posterior, na verdade, e não uma simulação de correção de classe, né? Então, é justamente essa questão aqui que eu acho que traz muitas dúvidas dos doutores, né? A gente vê logo de início ali elásticos de classe, a gente subentende, poxa, eu vou corrigir uma classe 2 ali, então eu já vou pedir ali a correção com elástico de classe e acaba marcando a simulação. Mas se a gente deseja, de fato, fazer essa correção através de movimentos dentários, as opções ali mais interessantes seriam, de fato, o IPR posterior ou a distalização sequencial, né? A simulação de correção de classe, ali somente se, de repente, a gente enxergar um potencial de resposta ortopédica naquele paciente, tá? Pessoal, se tiver alguma dúvida, pode interromper, pode encaminhar as perguntas pelo chat, tá? Fique à vontade. O objetivo é trazer essas informações para vocês mesmos. E aí, então, esmiuçando um pouquinho esses tipos de correção. Eu falei inicialmente do IPR posterior, né? Então, vamos verificar como se procede esse IPR posterior, né? Quando a gente fala de IPR posterior, é o IPR que fica compreendido naquela região da distal do canino até a mesial do primeiro molar, tá? Eu vou dar o play aqui e vamos ver como acontece, né? É planejado aquele desgaste interproximal, aquela redução, né? E é feita a retração trazendo os dentes para aquela posição. A gente vê que geralmente a gente acaba não tendo uma correção por completo, mas a gente consegue de alguma maneira ali um ajuste daquela relação de classe, né? Essa opção de IPR posterior é válida justamente para quando a gente tem pequenos ajustes antero-posteriores, né? A gente quer só melhorar
aquela relação antero-posterior, pode ser que a gente não vá conseguir encaixar 100%, a não ser que seja um pequeno ajuste mesmo, né, já esteja bem próximo da relação de classe, né? É o tipo de correção que geralmente a gente consegue trabalhar ali com o ClinCheck com um menor número de estágios, porque ela é menos complexa, ela envolve distalização de menos dentes, né? Ou seja, a gente acaba não precisando fazer um sequenciamento nesse processo, né? E daquela mesma forma que eu havia dito, né? É válida também quando a gente observa ali que existe alguma oportunidade de fato, trabalhar com o IPR para a gente melhorar essa relação ali, de repente, por haver alguma discrepância de tamanhos dentários, né? Só passando o vídeo mais uma vez aqui do IPR posterior. Perfeito. Pronto. A nossa próxima correção, né, aquela que eu falei ali, né, da simulação da correção de classe 2 e classe 3, né, que requer o uso dos elásticos, né, que é aquela simulação ortopédica ali desse movimento, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, apertando o play. Sempre que houver no ClinCheck essa opção ali de simulação, sempre quando houver alguma simulação de oclusão, a gente vai ver no nosso ClinCheck esse listado ali na diagonal, na barra de evolução dos estágios. Ele pode estar só no último estágio, né, representando, fazendo uma simulação só no final, é o que a gente chama de um jump, né? Ele está simulando aquele jump. Quando a gente chega naquele último estágio, a gente percebe que o ClinCheck dá um salto, né? Simulando como ficaria se a gente tivesse esse resultado 100% ortopédico alcançado no final do tratamento. Né? É o que a gente chama de jump horizontal. E algumas vezes, por engano, a gente acaba marcando ali que a gente quer fazer essa correção com simulação ortopédica e, através de comentários ao técnico, a gente pode pedir lá para o técnico, olha, a favor, remover o jump mandibular, né? Ele vai entender que a gente não quer mais utilizar esse artifício ali da simulação ortopédica. E é importante a gente diferenciar, né, dois tipos de jumps diferentes. Né? A gente tem um jump horizontal, que foi esse jump que a gente viu ali, que ele faz esse salto no sentido horizontal ao final do tratamento. Né? E a gente vai ver também lá na frente dessa aula, também o jump vertical. Né? Então, é sempre importante a gente saber diferenciar, conseguir enxergar no ClinCheck, na evolução dos estágios, quando a gente tem um e quando a gente tem outro. Por que disso? O jump horizontal é uma resposta, né, a gente está esperando uma resposta ortopédica. Né? Então, né, talvez não seja 100% tangível. Né? E o jump vertical seria a partir de, imagina que eu fizesse um tratamento trabalhando com intrusão dos dentes posteriores, né? Eu tenho uma diminuição dessa dimensão vertical, né? Por limitação do software, ele vai conseguir mostrar isso para a gente, não numa sequência de movimentos natural, mas ele vai mostrar para a gente através de um salto da mandíbula ao final do tratamento, fazendo essa redução da dimensão vertical. Isso geralmente é utilizado nos casos de mordida aberta, quando a gente faz aquela correção combinada com intrusão dos dentes posteriores e extrusão dos dentes anteriores. Tudo ok até aí, gente? Estou acompanhando o chat aqui, doutor Leandro, e eu até pergunto se você prefere que eu deixe as perguntas para o final, né? Estou acompanhando, eu não sei como é que vocês preferem. Seria, pode trazer a pergunta agora mesmo, que a gente aproveita já Não, o só estou tempo. acompanhando por enquanto, ainda está tudo ok. O pessoal está colocando ok, ok. Você Tá sempre está joia. perguntando se está tudo ok, eles estão falando que está ok, tá bom? Então tá bom, é porque eu não consigo acompanhar o chat aqui Tá, simultaneamente, então vamos mas está dizendo aqui aí. comigo. É que você confirma, eles estão falando que está tudo bem, tá bom? Então tá ótimo, obrigado. De nada. Né? Apareceu uma E, pergunta, tá vendo? Nós fomos opa, estimular e viu? apareceu. É Então assim, ó, vamos lá. vou ler agora. O jump está obrigatoriamente relacionado ao uso de elástico? Então, a gente consegue até enxergar esse jump ali sem usar os elásticos, mas é uma simulação ortopédica dessa relação entre os arcos, né? Então,
Se a gente marca ali que a gente deseja essa simulação, a gente vai enxergar esse jump. Pode ser que exista esses recortes para elástico, pode não existir. O importante ali é a gente identificar naquela barra de evolução dos estádios se a gente tem aquele tracejado ali na diagonal. Isso vai indicar ali que a gente tem um jump, né? E dali vale só a gente entender se é um jump vertical ou se é horizontal, se realmente a gente deseja aquele movimento ortopédico ou não, se a gente escolheu por engano ali e pediu ajuste. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta. Certo? Perfeito. E o próximo tipo de correção, né, era através da distalização sequencial, né, que eu falei ali que poderia ser também considerada ali, a gente poderia se referir também a uma mesialização, né? Essa correção, né, seria aquela correção anteroposterior ali através de movimento dentário, de fato, onde a gente tem a movimentação ali de até 3 dentes simultaneamente, né? A gente trabalha nesse tipo de correção, sim, com o uso dos elásticos, mas o uso dos elásticos, nesse caso, não é com objetivo ortopédico, e sim com o objetivo ali da gente ancorar aquela movimentação anteroposterior que está acontecendo. Né? Um contraponto ali, né, a gente tem essa distalização sequencial, né, que seria o movimento de correção anteroposterior mais recomendado, né, e vai ser sempre interessante a gente saber distinguir ali quando a gente tem uma distalização e se ela está acontecendo sequencialmente ou não, né? Quando ela está sequencialmente, você consegue claramente observar esse movimento ali dos dentes sequencial em estágios, né? Mas algumas vezes pode ser que, né, principalmente quando são pequenas movimentações, então quando a gente está num pacote intermediário, pode ser que não caiba esse sequenciamento e a gente vai acabar vendo esse movimento em bloco, né? E de acordo com a quantidade de movimentação em bloco, pode ser um movimento ali que não é 100% previsível, por ser uma distalização grande, né? E aí a gente já teria essa recomendação de trabalhar com ela de maneira sequencial. Tá? Um outro tipo de correção, né, como eu havia dito, seria a mesialização, né? A diferença aqui seria, de fato, né, que a gente está tendo a mesialização, então a gente inverte o uso dos elásticos, né? Se lá que a gente estava usando o elástico de classe 2, né, aquela correção com distalização do arco superior, ali a gente mesializou o arco. Nesse caso aqui, a gente está mesializando o arco superior, então a gente trabalha com o uso de elásticos de classe 3, né, para ancorar aquela mesialização ali na arcada. Né? Então, a gente viu que a gente tem essas formas de correção. A gente pode fazer essa correção antero-posterior através da distalização sequencial, e com a distalização sequencial, eu tenho previsibilidade ali, ou seja, eu tenho previsibilidade de até 4 milímetros de movimentação, ou seja, eu consigo ter de resposta apenas com o uso do alinhador e os elásticos de até 4 milímetros de distalização, quando é feito de maneira sequencial. Né? Naquele outro caso que a gente viu a mesialização sequencial ocorrendo, né? Eu tenho uma previsibilidade de até 2 milímetros para esse tipo de correção, né? E ainda eu posso trabalhar com as duas coisas combinadas simultaneamente ali, né? Imagina que eu tenho uma correção de classe 2 acontecendo ali, onde me interessa trabalhar com distalização do superior e mesialização do inferior simultaneamente. Eu posso trabalhar com esses dois. Então, se a gente for somar de potencial de previsibilidade, eu conseguiria, de repente, até ali 6 milímetros de correção antero-posterior, né? Então, algumas vezes eu consigo até, dependendo do caso, lógico, fugir até de alguns casos de extrações ali né, com esse recurso ali de poder mesializar e distalizar simultaneamente, né? É importante a gente observar ali que quando eu tenho um movimento antero-posterior, né, acima de 0,5 milímetros, né, em 2 ou mais dentes posteriores, né, ou seja, quando eu abro a minha tabela de movimentos, e lá embaixo, lá naquela linha que fala de translação mesiodistal, eu percebo que eu tenho movimentações dos meus dentes posteriores, de 2 dentes vizinhos ali posteriores, acima de 0,5 milímetros, tanto de mesialização ou distalização, eu já tenho a recomendação de fazer esse movimento sequencialmente, né? E aí, quando eu faço esse movimento sequencialmente, eu vou ganhar previsibilidade, né? E é recomendável também, nesses casos, a utilização desses elásticos intermaxilares ali de classe para a gente ancorar esse movimento.
né? E aí, alguns detalhes importantes a gente observar na hora da gente escolher se a gente vai distalizar, se vai mesializar, né? Quando eu falo em distalização, é sempre importante eu verificar se de fato eu tenho espaço para fazer essa distalização, né? Algumas vezes posso não ter um espaço tão grande retromolar, às vezes eu vou precisar planejar, de repente, uma extração de terceiros molares, né? Verificar se o paciente, de fato, tem um perfil que favoreça essa retração, né? Porque, imagina, se eu tenho distalização na região posterior, anteriormente eu tenho uma retração, né? Eu tenho uma retração daquela bateria labial anterior, né? Então, vai impactar de alguma forma no perfil, né? Então, é importante a gente verificar se o perfil do paciente é compatível com essa mecânica, né? Observar as inclinações dentárias também, isso vai ser importante, né? Eu acho que fazendo uma analogia com a ortodontia convencional, né? Aqueles critérios que a gente utiliza quando a gente quer fazer uma correção anteroposterior desse tipo, né? E para mesialização, a mesma coisa, né? Mas principalmente, se eu vou fazer uma mesialização, eu preciso entender ali se aquele rebordo alveolar naquela região anterior, ele vai comportar aquela movimentação, né? Se eu tenho uma espessura de osso alveolar boa ali, capaz de suportar esse movimento anterior que está sendo feito, né? É lógico, como a distalização, verificar o perfil facial, se é favorável a esse tipo de movimento e as inclinações dentárias. E aqui, né, a gente consegue ver também, né, lá no nosso painel de estágios, a gente consegue enxergar se aquele movimento está sequenciado também de uma outra maneira, né? Toda vez que o movimento está sequenciado, a gente identifica aqui esse padrão em V. Esse padrão em V que a gente enxerga aqui, ele significa ali que a gente tem uma distalização sequencial ocorrendo nos dois lados, né? Tanto no quadrante 1 quanto no quadrante 2, né? Uma questão opcional, né? Geralmente isso não vem por padrão, né, mas o movimento dos dentes anteriores, quando a gente pensa em uma distalização, geralmente ele fica programado para o final do tratamento. Mas, em alguns casos, a gente pode pedir um padrão estético, né? O que seria esse padrão estético? É já pedir para o técnico já realizar alguns desses movimentos na região anterior desde o início do tratamento, né? Isso acaba ajudando também a gente a conseguir um pouquinho mais de adesão do nosso paciente ao tratamento, porque ele já consegue enxergar algum efeito daquela correção ortodôntica já inicialmente, né? E, de uma certa forma, também isso acaba abreviando em algumas vezes o tratamento, né? É lógico que vale a gente avaliar caso a caso, né? Mas é legal a gente saber que isso é possível também, a gente trabalhar com esse padrão estético, né? A gente pode solicitar para o técnico que deseja fazer a distalização dos quadrantes 1 e 2 com um padrão estético. Ele já vai entender que ele já tem que alinhar e nivelar aquela região anterior desde o início do tratamento, né? Aproveitando que a gente está com a tabela de movimentos aqui exposta na tela, né? A gente consegue perceber aqui, ó, como eu havia dito, lá na quarta linha da nossa tabela de movimentos, onde a gente fala de translação mesial e distal dos dentes, a gente consegue observar aqui, como eu tinha dito, né, lá nos dentes posteriores, que a gente tem distalizações ocorrendo acima de 0,5 milímetros em mais de 2 dentes na região posterior. E quando isso acontece, de fato, é recomendável a gente fazer esse movimento de maneira sequencial e fazer a ancoragem desse movimento ali utilizando os elásticos. Tudo bem até aí? Vou entender como um sim. Deixa eu perguntar ao pessoal se alguém tem alguma pergunta, quer deixar para o final. Tá Gente, joia? eu já sei, foi meu cachorro, atrapalhou. Eu estou perguntando se alguém quer fazer uma pergunta por agora ou prefere deixar para o final. Pode escrever aqui no chat que eu vou ler para o doutor Leandro, tá? Tudo tranquilo, então, até aí. Opa, acho que entrou uma Ela mensagem aí, ó. perguntou aqui, doutor Leandro, pode repetir sobre a distalização? Doutora Ana Paula. Lá no último slide? Ou sobre esse slide aqui? Alguém colocou aqui no final.
provavelmente deve ser o último slide. Deve ser esse aqui, então, né? A gente está vendo aqui, então, ó, um padrão de distalização no nosso painel de estágios, né? Na distalização, quando a gente vê essa distalização sequencial, a gente vê ali que a gente tem a movimentação de, no máximo, 3 dentes posteriores ali simultaneamente, né? E nesse caso, especificamente, né, a gente consegue identificar que a gente tem um padrão estético nessa distalização. Por quê? Porque além da distalização estar ocorrendo no início do tratamento, eu tenho a movimentação de alguns dentes anteriores ali desde o início. Isso é uma possibilidade da gente no tratamento, né? A gente consegue pedir algumas vezes ao técnico para ele já trazer alguma correção nessa região anterior, já para a gente conseguir mais engajamento desse paciente, ele começar a enxergar um pouquinho mais de resultado, ficar animado, né? Porque imagina, senão essa correção na região anterior correria só a partir do alinhador 24, por exemplo, ele demoraria muito tempo a enxergar algum tipo de movimentação naquela região, né? E como eu tinha falado, lá na tabela de movimentos, o que vai indicar para a gente que a gente precisa, de fato, fazer um sequenciamento daquela distalização, né? Quando eu identificar lá na 4ª linha da nossa tabela, que eu tenho mais de 2 dentes na região posterior ali, ó, em translação mesiodistal, fazendo distalização ou mesialização acima de 5 milímetros, né? Eu identifiquei aquilo, opa, é um sinal que eu preciso sequenciar aquele tipo de movimento ali e utilizar a ancoragem com elásticos de classe. Tudo bem? Perfeito. Vamos seguir aqui para o próximo, né? E algumas dicas importantes, né? E aí, principalmente agora com a novidade do Live Update para a gente, né? Quando a gente fizer algum ajuste na relação antero-posterior, né, ou com mesialização ou distalização nos controles 3D, e a gente usa a ferramenta Live Update para atualizar o plano de tratamento e o próprio software recalcular esse padrão, né, um padrão de sequenciamento vai ser sugerido pelo próprio CleanCheck, sem interferência de um técnico, né? É importante a gente avaliar depois disso se ele de fato está atendendo às nossas expectativas de sequenciamento ali, tá? Imagina que aquilo ali é calculado pelo software, né? Mas se a gente quer aplicar de fato aquele padrão de sequenciamento que a gente costuma falar aqui de movimentação de 3 dentes simultaneamente, talvez ali, se você identificar que alguma coisa não está acontecendo conforme, né, aquele padrão que a gente discute, né, pedir através de comentários ao técnico mesmo esse sequenciamento, tá? Esse sequenciamento dessa forma padrão que a gente recomenda, a gente acaba conseguindo principalmente através dos comentários, tá? Então, se fizer alguma modificação, utilizou o Live Update, dá uma conferida no nosso painel de estágios, ver se está sequenciado direitinho. Se sentir que foi um sequenciamento muito justo, muito apertado, de repente que está movimentando mais de 3 dentes simultaneamente ali, talvez valha a pena entrar em contato com os técnicos através de comentário ali e pedir para fazer o sequenciamento novamente, tá? Doutor Leandro, tem mais uma pergunta aqui do chat, Claro. da doutora Paloma, eu acho que tem a ver com essa resposta que você deu, mas ela pergunta se nós devemos fazer o sequenciamento em 50% ou em 30%. O padrão da Line hoje, né, até com as inovações, a tecnologia embarcada nos alinhadores, hoje a gente já faz o sequenciamento por padrão mesmo no padrão de 33%, movimentando até 3 dentes simultaneamente. Eu acho que um tempo atrás, eu acho cerca de 5 anos atrás, ainda se utilizava esse padrão de 50%, onde você movimentava 2 dentes simultaneamente, né? E, né, uma outra dica ali, utilizar o Live Update, de preferência, somente ali depois que a gente fizer todas as modificações necessárias no 3D, né? Porque imagina só, toda vez que eu faço uma modificação, uma pequena modificação, eu clico no Live Update, o software vai calcular novamente um novo planejamento. Se eu for verificar no meu histórico, a cada vez que eu clico no Live Update, ele cria um novo plano de tratamento. E depois, quando a gente for observar, né, se for utilizando essa ferramenta várias vezes, né, com pequenas modificações, sem ser uma modificação por completo, eu acabo gerando ali 10, 15, 20 planos de tratamento de um mesmo caso, né? Então, tentar utilizar esse Live Update ali, fazer todas as alterações no 3D e aí, por final, utilizar o Live Update. Tá certo? Perfeito, pessoal. E agora eu vou deixar um quiz aqui para vocês, só para ver se vocês estão ligados aí na aula.
Então, olha, a gente tem uma perguntinha ali na tela. Qual opção de correção você selecionaria para realizar uma correção para a classe 1, mas sem o movimento mandibular ortopédico? Né? Opção A, opções de movimentos dentários, a simulação de correção de classe 2 ou classe 3, que requer elásticos, né? Opção B, opção de movimentos dentários, com IPR posterior. C, o avanço mandibular. D, os movimentos dentários ali com a distalização sequencial. E letra E, B e D estão corretas. Coloca lá a resposta no chat. E ó, tô vendo algumas. Eu aprendi a pegar respostas aqui no chat, hein? Olha, eu vi que o pessoal ali está colocando a letra E, né? Isso. Tá Alternativa tudo B. variado. Tem E, B. Na verdade, tem uma B. O restante é a opção E. Não, bacana, bacana. Vamos ver qual é a resposta? De fato, a letra B e a letra D estão corretas, né? Como eu havia dito, quando a gente não quer um movimento do jump mandibular, é quando a gente, então, exclui aquela opção de simulação de correção de elásticos ali, de simulação de correção de classe 2 e classe 3, né? O avanço mandibular a gente não falou aqui, mas é aquele movimento ortopédico também, para aquele paciente em crescimento ali onde a gente utiliza as Precision Wings, né? Que aí já seria um movimento ortopédico de fato, mas ali pensando em movimentos dentários para correção, né? O ideal ali seria a opção de movimentos dentários com IPR posterior ou a distalização sequencial. Perfeito, pessoal. Outra perguntinha. A partir de quantos milímetros de movimentos nos dentes posteriores, né, numa correção anteroposterior, é indicada a utilização dos elásticos de classe e o sequenciamento do movimento? Né, na opção A, ali, 0,5 milímetros e acima de 0,5 em 2 ou mais dentes posteriores. Na letra B, 1 milímetro de mesialização ou distalização e acima de 2 milímetros em 2 ou mais dentes. Elástico só em caso de avanço mandibular e 1 milímetro de mesialização ou distalização em 2 ou mais dentes. 0,2 de mesialização ou distalização e 0,5 em 2 ou mais dentes. Ou letra E, 2 milímetros de mesialização ou distalização e 4 de mesialização ou distalização. Deixa eu ver como é que estão as respostas lá. Eu acho que bombou aqui letra A, hein? Acho que o pessoal foi na letra A mesmo. Vamos ver a resposta certa? Tem muita letra A aqui mesmo. Isso, de fato, o pessoal está todo mundo ligado na aula, então. Então, aqui, como eu tinha falado, né, toda vez que a gente tiver movimento ali naquela região posterior, né, em 2 dentes ali, acima com 0,5 ou mais de movimentação ali, já é recomendável a gente utilizar, fazer esse movimento de maneira sequencial e utilizar os elásticos para fazer a ancoragem. Perfeito, pessoal. Ótimo. Então, a gente abordou ali as correções anteroposteriores, né? Agora a gente vai falar um pouquinho das correções verticais, né? Primeiramente ali falando da mordida aberta. Né? Para corrigir a mordida aberta, e aí vamos remontar lá como a gente fez na correção anteroposterior, né? Vamos voltar um pouquinho para a prescrição, né? Quando a gente vai pensar em corrigir a mordida aberta ali, a gente indica lá no nosso formulário de prescrição o que a gente deseja fazer com aquela correção vertical, se a gente vai simplesmente pedir para o técnico mostrar o resultado depois de alinhar e nivelar, ou seja, técnico, não se preocupe em mexer no vertical, alinhe, nivela e me apresenta no Clean Check para eu identificar se eu preciso de alguma correção ou não. Seria essa a primeira opção do nosso formulário de prescrição. A outra opção seria manter a sobremordida inicial, que ele diz que pode requerer IPR ali. Né? Se eu acho que eu já tenho um transpasse vertical adequado e eu quero manter aquela mesma medida no final do tratamento. Ou seja, eu já olhei lá no início do tratamento, eu tinha mais ou menos 2 milímetros de overbite, eu quero finalizar com aqueles exatos 2 milímetros de overbite ao final do tratamento. Eu poderia marcar essa segunda opção. Ou, se eu quero fazer uma correção de mordida aberta, né?
Aí eu vou indicar para o técnico ali, ó, indiquei qual é o meu objetivo, que é corrigir a mordida aberta, agora eu vou indicar para ele como eu quero chegar lá. E ali o formulário de prescrição, ele apresenta as alternativas, né? A gente pode trabalhar tanto mexendo em dentes superiores ou nos inferiores, né? Se eu for mexer nos superiores, eu tenho a opção de extrusão dos dentes anteriores, né? Tenho a opção de intruir os dentes posteriores, né? E eu tenho as mesmas opções ali no arco inferior. Ou eu posso fazer tudo isso simultaneamente, né? Então, como formas de correção, eu posso trabalhar com a extrusão dos dentes anteriores, e aí lembrando, né, que nesse movimento de extrusão na região anterior, eu tenho uma previsibilidade de até 2,5 milímetros, né? Eu posso trabalhar com intrusão dos dentes posteriores, e essas medidas são todas válidas ali para tanto para o arco superior quanto o arco inferior, tá? A intrusão dos dentes posteriores, que a gente tem aquela previsibilidade de 0,5 milímetros, né? Lembra lá no início da aula que eu tinha falado daquele jump vertical? Então, esse jump vertical, ele acontece de fato ali quando a gente trabalha com aquela intrusão na região posterior, né? A gente tem os dentes intruem, eu tenho uma diminuição daquela dimensão vertical e eu enxergo no ClinCheck aquele jump, aquele salto vertical, né? Esse jump aí é previsível, né? É porque a gente teve de fato intrusão desses dentes e a gente consegue fazer essa correção, auxiliar nessa correção da mordida aberta, tá? Ou então eu posso trabalhar com a combinação de ambos, né? Imagina, ao mesmo tempo que eu estou extruindo os anteriores, eu estou intruindo os posteriores. Isso vai ser válido principalmente ali quando a gente tem aquelas mordidas abertas mais complexas. Doutor Felipe, ou doutor Leandro, desculpa, falando aqui no Claro. telefone. Tem uma pergunta aqui, tá? Espera aí um pouquinho. Tá falando assim, ó. Quando você fala em sequenciamento estético, você cria IPRs para começar a retrair os anteriores? Pois estaria ainda distalizando os posteriores? E, na verdade, quando a gente fala na correção anteroposterior, que era essa pergunta, né, do padrão estético, quando a gente começa pede um padrão estético naquela distalização, significa que a gente está distalizando só os dentes posteriores e os dentes anteriores a gente está promovendo algum alinhamento e nivelamento. Geralmente isso vai acontecer às expensas ou de alguma expansão ou de inclinação vestibular, né? A gente não tá, enquanto isso, a gente não está fazendo distalização nesses dentes anteriores, não. A distalização nessa região anterior ela só vai ocorrer depois que o último dente, depois que todos os dentes posteriores distalizarem, e aí sim ela vai começar a retração, né? Seria só uma forma da gente conseguir um alinhamento e nivelamento mínimo ali para garantir uma estética inicial ao paciente, tá bom? Perfeito. E aí um pouquinho dos recursos Smart Force que a gente tem para correção da mordida aberta, né? E aí pensando em mordida aberta, a gente está vendo ali os dentes anteriores, né? Então nessa região anterior, o que principalmente eu teria para ajudar a corrigir a mordida aberta, né? A gente vai trabalhar com extrusão nessa região. Então para conseguir extruir esses dentes, né? Eu vou lançar a mão principalmente do recurso de atátimas, né? Pensa ali que o alinhador dá um abraçamento, mas dependendo da anatomia do dente, né? A gente precisa de um pouco mais de retenção para fazer esse movimento de extrusão, né? E a gente tem atátimas otimizados específicos para esses movimentos de extrusão, né? Aqui a gente vê, nessa primeira figura aqui menor em cima, né, é um conjunto de atátimas, são atátimas múltiplos de extrusão, quando a gente tem várias extrusões naquela região acontecendo simultaneamente, né? Mas a gente pode ter, em alguns casos, atátimas otimizados para extrusão individuais. E aí, só acompanhando aqui no vídeo, o tratamento com atátimas ali, ajudando naquele processo de extrusão dos dentes anteriores e superiores, né? Lembrando que esses atátimas aqui, dos recursos SmartForce, são aqueles atátimas que são colocados automaticamente pelo sistema, tá? Eles vão ser colocados a partir do momento ali que aquela extrusão atinge o limiar que aciona a colocação dos atátimas, tá bom? Mas se algum caso específico a gente perceber ali que de repente algum dente faça uma extrusão e que, né, na nossa ideia faça sentido ter um pouquinho mais de retenção, por que não, né? Se de repente ele não colocou um atátima ali
otimizado para ajudar naquela extrusão, de repente porque ela era pequena, a gente pode também pensar num attachment convencional para aquele dente, só para ter um pouquinho mais de retenção, né? Principalmente para aqueles dentes que são menos retentivos. Era isso mesmo? Isso. E agora, só para vocês conseguirem identificar, né, aquele jump vertical que eu havia falado, quando a gente trabalha com intrusão nos dentes posteriores, né? Olha, nesse tratamento ali, ele está trabalhando com um pouquinho de intrusão nos dentes posteriores e lá no final eu enxergo aquele jump, né? Olha a diferença. Ele faz um salto vertical na mandíbula, né? É justamente porque eu fiz um pouco de intrusão e aí ele não consegue simular isso ao curso do tratamento. Ele mostra para a gente esse salto, tá? Esse tipo de salto ali, esse daí é previsível, tá bom? Perfeito. E aí, pensando em mordida aberta, né? Alguns fatores ali que são interessantes a gente observar, né? É legal a gente analisar no nosso paciente a quantidade de exposição dos dentes anteriores, né, para avaliar em qual arcada cabe a gente fazer extrusão, né, se tem, de repente, tem um sorriso gengival, ou se tem pouca exposição dos dentes anteriores, analisar a curva de sorriso, né, tentar levar a curva de sorriso em consideração, né, verificar esse padrão vertical do paciente, né, se ele é um paciente dólico, se ele é braque, se vale a pena trabalhar com esse movimento de intrusão na região posterior, né? E também, lógico, a idade do paciente. E agora um outro quiz aí para vocês. O que você faria caso recebesse um caso de fechamento de mordida aberta com jump vertical? Então, alternativa A, eu pediria ao técnico para remover, pois é um movimento que não é previsível. Alternativa B, eu checo na tabela de movimentos para observar se tem uma intrusão acontecendo nos dentes posteriores. Alternativa C, eu marco horários com suporte clínico. D, nada, afinal meu objetivo era aumentar a sobremordida. E alternativa E, a letra B e a letra D estão certas. E aí, pessoal, o que vocês acham? Colocando aqui no chat que eu vou lendo para o doutor Leandro. Ó, começou com letra B. Vamos ver letra B. B de novo. Isso. E letra E. Já vi uma letra E, hein? Sim. Vamos ver quem está ganhando aí, letra B ou letra E? Tá muito próximo do outro, mas acho que a E está ganhando agora. B de novo. E. Perfeito, pessoal. Ficou entre E e B. Aí tem alguém perguntando aqui, aproveita e responde a minha pergunta, por favor. Doutora Isabela, se você tiver escrito ela aqui no chat, puder escrever novamente, eu leio ela para o doutor Leandro, tá bom? Vou só passar para a resposta, então, aí depois se tiver pergunta a gente responde, tá? Tá. Então, ó, respondendo aqui o nosso quiz, alternativa letra E, né? Mas podia ser também, ó, a letra C, né? Está na dúvida, entre em contato com o suporte clínico. Lembra que o suporte clínico está à disposição de vocês, né? Então, as alternativas certas são a letra B, de fato, verificar se tem uma intrusão acontecendo ali nos dentes posteriores na tabela de movimento, né? E, poxa, tem intrusão, era isso que eu queria, então esse jump vertical ali é favorável a gente, né? E letra D, nada, afinal, meu objetivo de fato era aumentar a sobremordida, aumentar o overbite, né? Lembrando que esse jump vertical ali ele é utilizado quando a gente está tratando, querendo alcançar um overbite maior, né? Fazendo essa intrusão na região posterior. Então, perfeito, pessoal. Ótimo. Já conseguiu Fernanda, conseguiu a pergunta? Não, eu olhei aqui no histórico, eu não consegui ver pergunta da doutora Isabela, eu pedi para ela escrever novamente. Por favor, doutora Isabela, se você puder escrever novamente sua pergunta, tá bom? No histórico aqui do chat eu não consegui encontrar. Eu achei aqui o histórico dela. Achou? Quando se deseja intruir os dentes posteriores e a expansão da arcada, o que se faz primeiro? A intrusão ou expansão? É previsível fazer os dois movimentos ao mesmo tempo? Isso. Doutora Isabela, geralmente, né, o técnico
o próprio CleanCheck ele tenta fazer a maior quantidade de movimentos simultaneamente, até para não gerar, né, um sequenciamento grande e a gente ter um número de estágios muito aumentado. Mas se, por um acaso, ou o técnico observar, ou o agente mesmo observar que existe alguma colisão ali que poderia dificultar esse movimento, a gente pode pedir, através de instruções especiais, comentários ali ao técnico, para primeiro fazer a expansão, né, para primeiro fazer a intrusão e depois a expansão, tá? Isso é possível. Opa, acho que ele não responde aqui. Pronto. E agora, protocolo padrão para correções verticais, agora falando de mordida profunda, né? Esse protocolo para mordida profunda vai ser justamente aquelas estratégias opostas que a gente conversou em mordida aberta, né? Quando eu falava de intrusão dos posteriores, agora eu vou querer extrusão nos dentes posteriores, né? Se antes era extrusão dos anteriores, eu vou ter intrusão na região anterior, né? E as formas de correção, então. Então, voltando lá para o nosso formulário de prescrição, né? Corrigindo a mordida profunda. Eu tenho aquela opção, então, de intruir os dentes anteriores ou de extruir os posteriores ou fazer as duas coisas simultaneamente, né? E os limites de previsibilidade são aqueles mesmos, né? Na região anterior, trabalhando com as intrusões até 2,5 milímetros e na região posterior até 0,5 milímetros, tá? Quando a gente trabalha com extrusão dos dentes posteriores para corrigir a mordida profunda, vai ser um dos poucos casos que a gente vai observar no nosso CleanCheck, né, aqueles contatos pesados, por isso que eu deixei ele em vermelho, a gente vai identificar os contatos pesados nos dentes posteriores ali, né? O que isso significa? Não significa que o nosso paciente está terminando com contatos desequilibrados, mas significa que tem uma sobreposição e aquilo vai gerar um aumento de dimensão vertical, tá? E lógico, a gente pode trabalhar também com as duas coisas. Ao mesmo tempo que a gente faz a intrusão na região anterior, a gente pode estar ao mesmo tempo fazendo a extrusão dos dentes posteriores. Joia. Né? Então, mordida profunda, observar a quantidade de exposição dos dentes anteriores, né? Aquele mesmo tipo de análise, verificar a curva de sorriso do nosso paciente, avaliar o padrão vertical facial do paciente, sedólico, sebraque, né? A idade do paciente e verificar se tem a necessidade ali de uma correção da curva de SPI também, né? E os recursos de Smart Force que são empregados nessa correção da mordida profunda, né? Quando a gente corrige a mordida profunda, principalmente trabalhando com intrusão dos dentes anteriores e inferiores, e aí principalmente naqueles casos quando a gente já identifica ali que tem um envolvimento até de uma correção de curva de SPI, né? A gente pode lançar a mão do recurso dos bite ramps, né? A gente tem dois tipos de bite ramps. Tem os bite ramps convencionais e os precision bite ramps. Tá? Os Precision Bite Ramps, a gente utiliza ali quando a gente marca o que a gente deseja, os Precision Bite Ramps lá no formulário de prescrição, automaticamente o software vai colocar aqueles Bite Ramps atrás dos incisivos superiores quando ele identificar uma intrusão antero-inferior acima de 1,5 milímetro. Tá? Mas a gente tem a opção também de trabalhar com os Bite Ramps convencionais. Os Bite Ramps convencionais, a gente tem a opção de colocá-los tanto nos incisivos quanto nos caninos, né? Qual a vantagem de utilizar no canino? Às vezes a gente não tem um overjet suficiente para que haja esse toque entre os dentes, os incisivos inferiores e os bite ramps, né? E aí a gente pode trazer esse bite ramp para os caninos superiores para ter algum contato já naquela região anterior e já ir promovendo esse auxílio, né? A gente tem informação ali de que esses bite ramps, eles vão deixar essa intrusão nessa região 30% mais previsível, né? E além disso, além de auxiliar nessa intrusão anterior-inferior, a gente também ajuda tendo um pouco de desoclusão na região posterior, né? Que no caso de mordida profunda é desejado ali, porque a gente quer de fato a extrusão daquela região, né? E aí eu tinha falado de overjet necessário, né? Deixa eu só voltando aqui que eu lembrei de um detalhe, né?
Os bite ramps, eles têm cerca de 4 milímetros, né? Então, a gente precisa de um overjet mínimo ali de cerca de 4 milímetros para a gente ter esse contato ali dos bite ramps nos incisivos. Né? Se a gente achar que tem um overjet um pouquinho maior, talvez já seja o caso ali da gente trabalhar com esses bite ramps ali nos caninos. Perfeito. E outros recursos Smart Force que a gente tem disponíveis, né? São os attachments otimizados também. A gente vai ter attachments otimizados para correção de mordida profunda, né? Que vão otimizar a extrusão, principalmente ali da região dos pré-molares, né? A gente tem attachments otimizados para mordida profunda que podem ser posicionados ali nos caninos ou nos molares, caso tenha alguma existe algo ali que impossibilite a colocação nos pré-molares, de repente é um outro recurso que a gente tem instalado nos pré-molares e que não possa ter aquele recurso instalado ali nos pré-molares, ele pode localizar eles ali ou nos molares ou nos caninos, né? A gente tem attachments otimizados de extrusão ou multiplano, né, que vão auxiliar nessa extrusão dos molares, e os attachments otimizados de suporte, que eles vão ajudar na intrusão, né, mais controlada naquela região dos incisivos ou caninos. Tá? Esses attachments são attachments otimizados, eles são calculados automaticamente pelo software. E eu estou trazendo essas informações aqui para vocês terem ciência que a gente... Opa. Vou tentar mutar aqui, só Eu acho que eu consegui. Acho que estou só eu falando aqui, né? Estava tentando desvendar como era. Pronto. Então, né, esses recursos são automaticamente colocados pelo sistema porque são attachments otimizados, mas é legal, eu trouxe essas informações aqui só para vocês terem ciência dos recursos que a gente tem disponíveis, que são empregados ali, além da força dos alinhadores, além do Smart Track, para a gente conseguir essa correção de mordida profunda, tá? E agora aqui, ó, o vídeo para apresentar para vocês ali a correção da mordida profunda, trabalhando só com a intrusão na região anterior, né? Então, a gente tem de fato ali, nesse caso ali, de fato, ele só trabalhou com intrusão dos dentes anteriores. Está mostrando os attachments ali de suporte ali que ajudaram nesse processo da intrusão, né? Perfeito. E para exemplificar para vocês, né? Lembrando que eu havia dito, quando a gente trabalha com extrusão também na região posterior para corrigir a mordida profunda, a gente tem esse tipo de finalização do nosso caso, né? O nosso caso acaba finalizando ali com contatos pesados nos dentes posteriores, né? Esse tipo de contato na região posterior é um contato desejável, porque justamente a gente quer que haja essa extrusão desses dentes posteriores para ter um ganho de dimensão vertical, né? Por limitação do software, ele não consegue mostrar para a gente esse ganho de dimensão vertical, então ele acaba sobrepondo esses contatos, tá? Mas aí, nesse tipo de finalização aqui desses casos, a gente vai então localizar contatos pesados nos dentes posteriores, contatos leves nos caninos e aquela mesma instrução de sempre, sem contatos ali na região dos incisivos, justamente para a gente ter aquela folga ali entre os arcos quando o paciente estiver usando os alinhadores. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida até então? Acho que está tudo tranquilo. Pessoal, eram essas as informações que eu tinha para trazer para vocês hoje, tá? Eu acho que foi um prazer poder dividir um pouquinho disso com vocês. Espero poder contribuir um pouquinho com essas informações aqui nesse momento ali crucial para a gente ali de fechamento do quarter, né? Que a gente quer tentar aprovar os nossos casos ali para obtenção do selo desejado para o próximo trimestre, né? E que isso possa também estimular um pouquinho, a gente ter um pouquinho mais de confiança clínica, né? Mas também sabendo que a qualquer dúvida a gente tem o nosso suporte clínico à disposição de vocês,
tá? Pessoal, fiquem à vontade se alguém tiver Doutor alguma Leandro, dúvida para perguntar. Oi, boa noite, tudo bom, Paloma? boa noite. Você não vai falar sobre os protocolos para evitar mordida aberta pelo uso do alinhador, não? Com relação a Mordida esses aberta casos, posterior. com relação a esses protocolos para mordida aberta por uso do alinhador, seria um caso Isso. de ajuste de finalização, né? A gente pode depois conversar sobre uma outra aula específica ou até entrar em contato com o suporte, que a gente tem como fazer agendamentos de aulas específicas para fazer esses ajustes de finalização, tentar identificar a causa desse problema da mordida aberta, né, e trabalhar ali, apresentando ali recursos ali para poder corrigir esse tipo de problema, tá bom? Porque já é até aconselhável, né, a gente colocar nas instruções especiais, falando para finalizar com contatos leves nos dentes posteriores, sem contatos nos dentes anteriores, e com overjet, né, de 2,5. Isso, o overjet, se você parar para pensar, o overjet para o software, para a gente, ele vai calcular da face vestibular do incisivo superior à face vestibular do incisivo inferior, né? Acaba não sendo aquele overjet que a gente enxerga clinicamente, né? Sim. Então, a gente tem uma outra medida que a gente consegue passar para o técnico, ao invés de ser esse overjet, essa distância ali entre as arcadas, entre o incisivo, entre os incisivos ali, essa folga interincisiva, né? Vamos pensar que o alinhador ele tem uma espessura ali de aproximadamente 0,75 milímetros, e a gente tem dois alinhadores ali sendo utilizados simultaneamente, né? Então, seria interessante a gente pedir ao técnico para finalizar com essa folga ali de cerca de 1,5 milímetro, porque aí, de fato, a gente evita que haja esse contato na região anterior. Esse contato da região anterior, né, que acaba sendo prematuro quando o paciente está usando os alinhadores, ele acaba, quando a gente tem esse contato lá, a gente acaba não deixando assentar a mordida posteriormente, e acaba sendo uma das principais causas da mordida aberta na região posterior após o tratamento, né? Sim. Tá? Então é interessante, Obrigada. né, pedir essa folga mínima ali. Isso ali é bacana a gente observar, tá? Isso a gente pode pedir, se a gente não conseguir visualmente medir isso ali no CleanCheck, a gente pode, inclusive, pedir através de comentários para o técnico, pedir, ó, finalizar com folga interincisal ali de 1,5 milímetros, né? E o técnico vai entender que você precisa de um overjet um pouquinho maior, e ele tem instrumentos ali para ele calcular essa distância entre as arcadas para dar mais segurança nessa correção, tá bom? Perfeito, pessoal. Alguma outra dúvida? Tá joia, pessoal. Eu deixei aqui também um QR Code, né, com a nossa pesquisa de satisfação. É importante esse tipo de pesquisa para a gente entender ali o quanto essas informações, essas aulas são úteis, né, para a gente estar sempre, né, trazendo informações que de fato são relevantes para vocês. Então, convido a vocês a participarem da nossa pesquisa de satisfação, tá? Os TMs também vão colocar aqui no chat para vocês, né, a lista de presença, o link para vocês acessarem a nossa lista de presença, tá? Isso ali a gente vai conseguir ter, né, perceber ali os doutores que participaram do evento, né? Isso vai ser importante para a gente fazer o planejamento de próximos eventos, tá? E, pessoal, eu queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Eu sei que está todo mundo cansado, todo mundo já trabalhou hoje, né? Mas espero ter contribuído um pouquinho para o desenvolvimento de vocês, tá? Se ninguém tiver nenhuma outra dúvida. Doutor Leandro, o pessoal está elogiando bastante a aula, está falando que foi muito didática, viu? E Que estão bom, obrigado. perguntando se a aula... É bom que o tempo é pouco, mas as informações são tão importantes, né? Então, foi uma aula muito assertiva. E o pessoal está perguntando se vai ficar gravado. Eu acho que isso é com a gente, né, João Paulo? Sim, também queria agradecer a presença de todos, agradecer ao doutor Leandro por essa aula maravilhosa. A aula vai ficar gravada, acho que daqui mais ou menos uns 2 dias a gente já consegue estar disponibilizando lá no grupo. E reforço também o pedido do doutor Leandro para que vocês ajudem a gente com relação ao preenchimento da lista de presença, para que a gente possa cada vez mais estar melhorando o nosso suporte. Muito obrigado a cada um de vocês e a gente espera que possamos estar juntos
no próximo quarter nesse projeto. Essa foi a última aula, né, do Startse do Q2, mas a gente vem preparando coisa bem legal aí para o próximo quarter. Tá, joia. Pessoal, foi um prazer. Uma ótima noite a todos, tá? Boa Obrigada, noite. pessoal. Boa Até noite. mais. Boa noite. Tchau, Tchau, tchau. doutora Boa Paloma, tô noite. te vendo. Um beijo, tchau. Boa noite. Oi, doutor Leandro. Queria te agradecer aí, meu amigo. Muito obrigado. Aula espetacular. Bombou aqui o chat dos doutores agradecendo. Acho que você está no mudo. Não, porque eu botei o microfone aqui para cima, não sai nada. Os Não, doutores poxa, estão. super obrigado. Te agradeço muito. Os doutores mandaram muitas mensagens lá no chat agradecendo. Estamos juntos. O que você precisar de mim aí, pode contar o que você precisar. Tá bom, meu Tá amigo? ótimo, João. Muito obrigado e pessoal pode contar comigo aí, tá bom? Valeu. Fica com Deus. Grande Tenha uma boa abraço, ótima noite. noite para todos. Tchau. Tchau, tchau.